Para a gente entender o que é humildade de verdade, a gente precisa primeiro questionar o que a gente acha que sabe sobre o oposto dela, o orgulho. E se eu disser que muito do que parece humildade, na verdade, é o orgulho na sua forma mais disfarçada e poderosa? Parece uma loucura, né? De um lado, aquela timidez que trava, que paralisa. Do outro, a arrogância que não se cala. O que esses dois extremos podem ter em comum? A resposta é surpreendente e, olha, revela muito sobre a nossa natureza. Ok, vamos mergulhar nisso. Nessa primeira parte, a gente vai desmascarar uma das confusões mais comuns sobre o comportamento humano. E vamos ver que o nosso maior inimigo, muitas vezes, está escondido bem na nossa frente. Essa aqui é a ideia central que vai guiar toda a nossa análise. Aquilo que parece ser humildade, como a timidez, por exemplo, pode ser, no fundo, a forma mais pura de orgulho. É uma afirmação bem forte, eu sei, mas vamos ver como é que ela se sustenta. Para entender esse paradoxo, a gente precisa voltar no tempo, lá nas origens do nosso cérebro. E aqui vamos tratar o orgulho não como uma falha de caráter, mas sim como um instinto de sobrevivência. A definição é essa: o orgulho não é bem uma escolha consciente, é um impulso que vem da parte mais primitiva do nosso cérebro. Ele grita por importância. Por quê? Porque ser importante significa ser aceito pelo grupo e, para os nossos ancestrais, ser aceito significava literalmente sobreviver. E vale a pena diferenciar, né? Isso não é a mesma coisa que uma autoestima saudável. Autoestima é um valor que vem de dentro. Já o orgulho primitivo é essa necessidade desesperada por validação que vem de fora. A lógica é bem simples, mas é muito poderosa. Sozinho na savana, um indivíduo vira uma presa fácil. Agora, em bando, as chances de sobreviver aumentam, e muito. Por isso, nosso cérebro faz de tudo para garantir que a gente seja aceito, aprovado. E essa busca sem fim por importância é a raiz do orgulho. Vamos avançar então e ver como essa busca primitiva por importância se manifesta no nosso dia a dia. E se prepara, porque o orgulho usa uns disfarces que a gente nem imagina. Vaidade, arrogância, necessidade de controle, essas são as caras mais conhecidas do orgulho. Mas a grande revelação está lá no finalzinho da lista: timidez e vergonha. Elas não são o oposto do orgulho, não. São só mais uma de suas máscaras. Isso aqui mostra perfeitamente a sutileza da coisa. Quando alguém fala, eu sou uma pessoa simples, o que está sendo comunicado, na verdade, é: eu sou mais importante porque sou mais simples que os outros. É uma busca por aprovação disfarçada de modéstia. E aqui a gente desvenda o mistério. A pessoa tímida não é humilde. Ela é, na verdade, extremamente orgulhosa. O pensamento por trás é mais ou menos assim: a possibilidade de ser criticado ou de falhar é tão insuportável para o meu ego que eu prefiro nem fazer nada. É a arrogância de não se permitir errar. Então, o cérebro, para proteger esse ego inflado, cria um mecanismo de defesa, a inibição. A pessoa para de se comunicar, de aprender, de tentar coisas novas. Ela se fecha para o mundo para proteger a imagem que tem de si mesma. E o resultado disso? Estagnação completa. Viver sob o domínio desse instinto tem um preço muito alto. Vamos ver agora como o orgulho, que pensa que está nos protegendo, na verdade constrói uma verdadeira prisão ao nosso redor. E essa frase, nossa, ela resume tudo. Os mecanismos que o ego usa para se defender da dor, da crítica, do fracasso, são os mesmos que nos impedem de viver, de crescer, de nos conectar de verdade com a realidade. Esse slide mostra essa prisão de um jeito perfeito. Dentro da bolha do orgulho, tudo fica estagnado, medroso, cheio de preconceito e ansiedade. Fora dela, existe um mundo real, onde tem aprendizado, crescimento, conexão. Mas para acessar esse mundo, é preciso arriscar, é preciso ser humilde. Quando a gente nega um erro, quando projeta a culpa nos outros, quando racionaliza uma falha, a gente está se defendendo. Mas essa defesa nos cega para a verdade e nos impede de resolver o problema de verdade. A gente vai se destruindo aos poucos só para proteger uma imagem. E aqui a gente chega na grande ironia da vida. Aquele instinto primitivo que nos diz: seja importante para ser aceito, acaba tendo o efeito contrário. Pessoas arrogantes, vaidosas, inflexíveis, elas afastam os outros. Ninguém quer ficar perto de quem está o tempo todo tentando provar o próprio valor. Então tá. Se o orgulho é a prisão, como é que a gente sai dela? A resposta está na humildade. Mas não a humildade como um traço de personalidade, sabe? E sim como uma prática diária, consciente, que liberta a gente. A virada de chave é essa. A verdadeira evolução não é sobre ser amado, mas sobre amar. É mudar o foco de receber atenção para dar atenção.
Esse é o ato fundamental da humildade. E como é que a gente faz isso na prática? O caminho começa com 3 passos. Primeiro, autoobservação. Presta atenção no que te tira do sério, no que te deixa na defensiva. A raiva, a tristeza que vem do nada, são como um alarme. É o orgulho ferido gritando. Anotar esses momentos é o primeiro passo para mapear o inimigo. Segundo, o questionamento ativo. Com esse mapa na mão, comece a se perguntar: como eu poderia ter agido com mais humildade aqui? Naquela discussão, em vez de tentar vencer, eu poderia ter buscado entender o outro lado? E terceiro, a prática consciente. Isso quer dizer agir contra o instinto do ego. Aceitar uma crítica com gratidão, não com um sorriso amarelo. Reconhecer um erro abertamente. Pedir desculpas sem botar um mais no meio. Cada um desses atos é um golpe na armadura do orgulho e um passo para fora da prisão. E para terminar, fica esta reflexão. Pensemos nos nossos maiores incômodos, naquela crítica que doeu, naquela situação que gerou ansiedade. Será que no fundo, a verdadeira causa não é essa necessidade primitiva de ter importância? A resposta pode ser o primeiro passo para sair da prisão.